Eu estou muito feliz com esse evento e eu estou principalmente feliz em não precisar ser a primeira pessoa a apontar a questão de raça neste evento, né? Nesse recorte. Eu gostaria de começar, então, essa minha participação fazendo essa observação, né, de que quando a gente fala em mulheres na escrita, é urgente também sublinhar que os números e a realidade, que já são tão cruéis com mulheres, se tornam ainda mais brutais quando essas são negras. Entre os anos de 1859 e 2006, ou seja, num período de 147 anos, apenas 11 romances publicados no Brasil tinham como autoras mulheres negras. De lá para cá, esse mesmo recorte deu uma melhorada, mas ainda é inegável que a gente vive numa sociedade que trata com descaso e desinteresse a produção literária de mulheres negras. E quando a gente ignora e não tem acesso ao imaginário de uma certa parte da população, aos seus sonhos, aos seus medos, às suas frustrações, o processo de desumanização ele se torna muito fácil e, às vezes, praticamente natural. E é com essa desumanização de vidas e histórias negras que o Estado conta para seguir com a sua agenda de exterminação intelectual, cultural, psicológica e física do nosso povo. Então, ler mulheres, e principalmente ler mulheres negras, se torna imperativo se estamos realmente comprometidos com a luta contra a desigualdade de gênero e raça. Tendo dito isso, só me resta ler Conceição Evaristo para vocês. Eu dei uma editada nesse texto e... Desculpa, Evaristo, né? Conceição, às vezes tempo não dá. Mas eu peço para que vocês tirem um momento longe dos seus celulares. Se vocês quiserem fechar os olhos, se vocês quiserem, mas que vocês se façam presentes nesse momento comigo, se possível. As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era paz, então. Uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana da Venga. As mulheres, ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana, foram também. De repente, naquele minúsculo espaço coube o mundo. Ana da Venga reconhecera a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque, prenúncio de samba, ou de macumba, estava a dizer que tudo estava bem, tudo em paz, na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mal, ruim, danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não prenunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andava o seu? Já que os das outras estavam ali. Por onde andava o seu homem? Por que da Venga não estava ali? Os homens rodearam Ana com cuidado e as mulheres também. Era preciso cuidado. Da Venga era bom. Tinha um coração de Deus. Mas invocado era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana da Venga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de da Venga era uma espécie de quartel-general, e ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de da Venga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas. E de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher? Pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, da Venga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos deles.
Ele, entretanto, queria dizer mais uma coisa. Qualquer um que bulisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele, feito porco capado. Os amigos entenderam. E quando o desejo aflorava, ao vislumbrar os peitos maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes de baixo deles. O desejo abaixava então, esvanecendo, diluindo a possibilidade de ereção do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã, que povoava os sonhos incestuosos dos homens comparsas dos delitos e dos crimes de Davenga. O peito de Ana doía de tanta dor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana, e as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás de seu homem certo. Ana olhou e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam guardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria alguma brincadeira de Davenga? Estaria ele escondido por ali? Não. Davenga não era homem de tais modos. Sim, seu homem só tinha tamanho. No mais, era uma criança em tudo. Fazia coisas que ela nem gostava de pensar. Às vezes ficava dias e dias, meses até foragido. E quando ela menos esperava, dava com ele dentro de casa. Pois é, Davenga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível. Um pouco que ela saía para buscar roupas no varal, ou falar um pouquinho com as amigas, quando voltava, dava com ele, deitado na cama, nuzinho, bonito Davenga, vestido com aquela pele que Deus lhe deu, uma pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Davenga, Davenga. E aí acontecia o que ela não entendia. Davenga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança, soluçava, umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas de Davenga. E toda vez que ela via aquele homem no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se Davenga estivesse sofrendo mesmo, e fosse ela a culpada. Depois, então, os dois, ainda de corpos nus, ficavam ali, ela enxugando as lágrimas dele. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Um dia pensou em se negar, para não ver Davenga chorando tanto. Mas ele pedia, caçava, buscava, não restava nada a fazer a não ser enxugar o gozo pranto de seu homem. Por mais que Ana Davenga se esforçasse, não conseguia atinar o porquê da ausência de seu homem. Todos estavam ali. Isso significava que, onde quer que Davenga estivesse naquele momento, ele estava só. E não era comum em tempos de guerra como aqueles, eles andarem sozinhos. Davenga devia estar em perigo, em maus lençóis. As histórias e os feitos de Davenga vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre deles, um que havia uma semelhante sua, morta. Nem no dia em que Davenga, de cabeça baixa, lhe contara o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes ali presentes, encontrou calma. Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um deles significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim? Novas batidas ecoaram na porta e já eram prenúncios de samba. Era samba mesmo. Ana Davenga quis romper o círculo em volta dela e se encaminhar para abrir a porta. Os homens fecharam a roda ainda mais e as mulheres em volta deles começaram a balançar os corpos. Cadê Davenga?
Cadê da Venga, meu Deus? O que seria aquilo? Era uma festa. Extinguiu vozes pequenas e havia crianças. Ana da Venga alisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. Havia umas que de longe, ou às vezes de perto, acompanhavam as façanhas dos pais. Alguns seguiram pelas mesmas trilhas. Outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes. E o filho dela com da Venga? Que caminho faria? Isso pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela e de da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? Da Venga entra furando o círculo, alegre, zambeiro, cabeça sonho, nuvens, abraça a mulher. No abraço, além do corpo de da Venga, ela sentiu a pressão da arma. Da Venga, que festa é essa? Por que tudo isso? Mulher tá pancada, parece que bebe, esqueceu da vida, esqueceu de você? Não, Ana da Venga não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida, uma festa de aniversário. Não, Ana da Venga não havia esquecido. O barraco, como o seu coração, guardava gente e felicidades. Alguns se encostaram pelo pouco espaço do terreiro. Outros se amontoaram nos barracos vizinhos, por onde rolavam a cachaça, a cerveja e o mais, e o mais. Quando a madrugada afirmou, da Venga mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficassem alertas. Ana estava feliz. Só da Venga mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos cansadeira a alegria maior um profundo sofrimento. Da Venga estava ali na cama, vestido com aquela pele negra, brilhante, lisa que Deus lhe deu. Ela também, nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro. Depois haveria o choro de da Venga, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo-pranto. Já estavam para explodir um no outro quando a porta abriu violentamente e 2 policiais entraram de armas em punho. Mandaram que da Venga se vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial, do lado de fora, empurrou a janela de madeira. Uma metralhadora apontou para dentro da casa, bem na direção da cama, na mira de Ana da Venga. Ela se encolheu, levando a mão na barriga, protegendo o filho. Pequena semente, que sonho ainda. Da Venga vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido. E agora, o que valia a vida? O que valia a morte? Ir para a prisão? Nunca. A arma estava ali, debaixo da camisa que ele ia pegar agora. Poderia pegar as 2 juntas. Sabia que este gesto significaria a morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe teria outro destino? De cabeça baixa, sem encarar os 2 policiais, da Venga pegou a camisa, e desse gesto se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais em serviço. Na favela, os companheiros de da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali, na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa, que Ana da Venga havia recebido de seu homem, na festa primeira de seu aniversário. 27, se abria. Comprem esse livro, leiam esses contos. Muito obrigada.